ontem o Senado aprovou, em primeira e segunda discussões, o projeto que trata sobre as questões das decisões monocráticas. Vamos às informações que vêm da Agência Senado. Senado aprova a PEC que limita decisões individuais em tribunais. O Senado aprovou ontem a PEC 8 de 2021, que limita decisões monocráticas individuais do Supremo Tribunal Federal e outros tribunais superiores. O texto recebeu o apoio de 52 senadores, 3 a mais do que o necessário para a aprovação da PEC, enquanto 18 senadores foram contrários ao projeto. O placar se repetiu nos 2 turnos de votação. Durante o debate no plenário, parte dos senadores rechaçou a ideia de que a medida seria uma retaliação à Suprema Corte, enquanto outros apontavam que ela seria uma invasão indevida nas atribuições daquele poder. A proposta de emenda constitucional ainda será analisada pela Câmara dos Deputados. O que diz a PEC? Recesso do Judiciário. No caso de pedido formulado durante o recesso do Judiciário que implique a suspensão da eficácia de lei, será permitido conceder decisão monocrática em casos de grave urgência ou risco de dano irreparável, mas o tribunal deverá julgar esse caso em até 30 dias após a retomada dos trabalhos, sob pena de perda da eficácia da decisão. Criação de despesas. Processos do Supremo Tribunal Federal que peçam a suspensão de tramitação de proposições legislativas ou que possam afetar políticas públicas ou criar despesas para qualquer poder também ficarão submetidas a essas mesmas regras. Decisões cautelares. A PEC estabelece que, quanto forem deferidas decisões cautelares, isto é, decisões tomadas por precaução, em ações que peçam declaração de inconstitucionalidade de lei, o mérito da ação deve ser julgado em até 6 meses. Depois desse prazo, ele passará a ter prioridade na pauta sobre os demais processos. Histórico. A PEC 8 de 2021, resgatada pelo texto aprovado pela CGC para a PEC 82 de 2019, também de Oriosvisto Guimarães, essa proposta acabou sendo rejeitada pelo plenário do Senado em setembro de 2019. Na justificação da nova proposta, Oriovisto apresenta números de que um estudo segundo o qual, entre 2012 e 2016, o STF teria tomado 883 decisões cautelares monocráticas, em média 80 decisões por ministro. O mesmo estudo indica que o julgamento final dessas decisões levou em média entre 2007 e 2016 2 anos. Esse grande número de decisões cautelares monocráticas, na visão do autor da PEC, acaba antecipando decisões finais e gerando relações de insegurança jurídica. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e no início de outubro, com parecer favorável de Esperidião Amin. A votação durou menos de 1 minuto na ocasião. As informações são da Agência Senado. Eu só vou chamar a atenção porque começou em 2019. Então não é esse ano. A proposta 2019, baseada no 2019, foi reiterada em 2021. Ou seja, não é de agora. É a proposta que já está lá tramitando. Não começou agora. Olha aí os estudos, o que mostra. Então a gente tem que entender que não é uma retaliação. É uma situação a ser corrigida. Exato. Essa situação, André. Márcia, muito bem colocado. Nós estamos falando de controle de constitucionalidade. Quem é jurista sabe, né? Quem teve operador do direito, estudo do direito, a gente aprende no primeiro ano sobre Constituição Federal e o controle de constitucionalidade. Nesse caso aí, quando você aprova uma lei em 2 turnos, nas 2 casas, né? O plenário é soberano, a gente parte da premissa que aquela matéria foi debatida pelas melhores pessoas, que passa pelas comissões e foi aprovada. Ainda assim, a gente tem que entender que algumas leis são assim absurdas, né? Então, por isso que elas passam pelo controle de constitucionalidade para ver se elas não vão contra alguma regra constitucional. Vai para o Supremo. Né? O Supremo, aqui no município, por exemplo, você faz aprova uma lei municipal, o juiz da comarca, dependendo da matéria, ele pode, através de uma decisão liminar,
interromper a eficácia, e no Tribunal de Justiça realmente vai lá e confirma. E lá é a mesma coisa. O problema é que não dá para apenas um juiz decidir sobre uma matéria que foi aprovada por 513 deputados e mais 90 senadores, né? Acho que é 90 senadores. Sim. Então, por 600 pessoas, fomos debatidos, são 600 cabeças diferentes que representam o país todo, decidiu aquela lei, aí manda para um ministro do STF e ele simplesmente, monocraticamente, ele vai lá e decide, não vale, tudo bem. Se houver um grave, como você usou a expressão, um grave indício de dano, né? É isso. Presunção de, pode ser por uma questão... Um dano irreparável. Um dano irreparável, um prejuízo irreparável, uma situação real, que então... Não é real, uma situação que denote uma urgência tamanha que é necessária uma decisão monocrática. Exatamente, para poder só brecar. Sim. Aí eles criam um prazo de 6 meses para que as câmaras, né, que a gente chama de câmaras, são os grupos de votação dentro do STF, se debrucem sobre o tema, né? E falam, não, peraí, eu acho que o ministro tem razão. Ao ministro não assiste razão, né? A lei foi aprovada, tá certa. Ou você, de repente, declarar inconstitucional um artigo, né? Mediante provocação. Então, eu acho que esse tipo de matéria, infelizmente, para a grande população, não chega essa informação, eles não têm a mínima noção do que eu estou falando aqui, né? Por isso que isso aí acontece. Como você falou, eles estão discutindo desde 2019. É uma forma de uniformizar e trazer segurança jurídica. A mesma coisa, Márcio, com o processo de impeachment. Não tem uma regra definida, tá? Qualquer um pode ir lá, dar entrada lá, aí entra com impeachment, vai ficando tudo na gaveta do presidente da Câmara e ele pauta quando ele acha pertinente. E a gente não tem um regramento. Entendeu? Cada pedido de impeachment é de um jeito. Tanto que os dois processos conhecidos desde a redemocratização do Brasil... Collor e Dilma. Exatamente. Você vai ver lá que são procedimentos completamente diferentes. Tramitaram assim, né? Uma coisa louca. Então, eu acho que esse projeto de lei foi aprovado no Senado, vai para a Câmara, né? Vai para a Câmara agora. Para a Câmara. Eu espero que seja amplamente debatido e que não seja transformado em um Frankenstein, né? Porque quando vai para a Câmara, os caras começam a meter emenda, vira um Frankenstein. O espírito da lei de quando foi criado, ele acaba se deturpando todinho. A gente viu em vários projetos. Eu acho que ele vai para a Câmara, porque o trâmite aí para a Câmara, ele volta. Se qualquer alteração, volta para o Senado. Porque quando nasce na Câmara, vai para o Senado e qualquer alteração volta para a casa original. Isso, então eu digo que se puder acrescentar, né, alguma coisa que aperfeiçoe o texto, perfeito. Agora, não vamos colocar penduricalho, porque aí o pessoal já entra com a questão de... retaliação, né? O Pacheco bem disse na declaração, né, que não é uma retaliação. Não se trata de retaliação ao STF. E outra coisa, o que eu falei agora, começou em 2019, não tem nada a ver com a presidência do STF. O governo atual. Não é, gente. Isso aí é questão jurídica. 2019, lá começou, 2021 foi retomado e agora está... Desde lá de trás, já viu-se a necessidade. Como você disse aí, decisões monocráticas levavam 2 anos para ser julgado pelo plenário. E aí já correu, isso, né? Porque assim, em 2 anos, a regra já tramitou. Se você tomou uma decisão correta, 2 anos você preservou. Se a sua decisão foi equivocada, 2 anos prejudicou. Você prejudicou. Então, e ele diz que caramba, não é firma. Você já cria o entendimento jurídico. Entendeu? A insegurança jurídica. A insegurança jurídica.